Agora a gente vai falar de um assunto antes da nossa aula de samba. Aguardem que já já vai ter uma aula de samba daquelas. Mas antes, a gente tem um assunto muito bacana para falar aqui no Você Bonita. Vocês já repararam que muitas mulheres sonham aí em cirurgias plásticas ou mesmo aqueles efeitos da medicina que já podem nos ajudar, só que em excesso podem nos prejudicar e acabam deixando homens e mulheres com um rostinho, uma face um tanto quanto estranha. De repente, uma boca um pouco maior do que o normal, um rosto um pouco puxado mais do que deveria. E isso acontece pelos exageros na hora da estética. Quem vai contar os principais exageros cometidos hoje pra gente é o dermatologista Dr. Marcos Bonassi. Seja bem-vindo! Tudo bom? Bom dia, obrigada por voltar, sabe que eu te adoro. Eu também gosto muito de estar aqui com vocês. E esse assunto, eu acho que ele se aproxima tanto, claro que é um assunto sério, mas ele acaba se aproximando até de um cômico, porque a gente às vezes nota com algumas imagens que esse excesso, esse exagero acaba detonando aí a aparência de homens e mulheres, né, doutor? É verdade, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco nessa hora. Porque as pessoas têm essa ansiedade, na realidade eu acho que eu atribuo isso à ansiedade, ao desejo das pessoas de ficarem bem, né? Mas só que aí às vezes acaba que exagera um pouquinho. E exagero não é bom pra nada, só no samba, que hoje a gente vai que hoje a gente vai se acabar, então exagero no samba não tem problema, né? Nos tratamentos ou mesmo, né, nos procedimentos estéticos, o bom senso é fundamental, tanto do paciente quanto do médico, né? E quando um está tentando, às vezes esquecendo do bom senso, é bom que o outro chame, né, de volta, que o médico diga para o paciente, olha, não é por aí, vamos fazer assim que vai ficar melhor. E aos poucos, né, Carol? É verdade. Tudo a gente pode melhorar. Né? Mas se eu exagerar muito, eu não consigo, aí eu pioro. Aí piora, né? Não tem jeito. Aí fica efeito contrário e, enfim, depois para corrigir é bem mais difícil. Às vezes é mais complicado. Bem, eu sei que o Dr. Marcos hoje trouxe algumas imagens para a gente ilustrar e para a gente colocar como exemplo aqui do que a gente está dizendo. Queria começar então o papo com você e até se vocês quiserem soltando as imagens, fiquem à vontade. Por quê? Eu queria que você comentasse agora no início quais são os principais exageros. Então, numa lista de 10 aí, o que a gente pode citar que hoje acabam sendo exageros cometidos por homens e mulheres quando a gente está falando de estética? Então, eu acho que o primeiro exagero nessa época do ano, que todo mundo gosta de cometer, é ficar bronzeado demais. É verdade. Né? Então, a gente vai começar pelo mais simples, que todo mundo faz. E o que a gente quer? A gente quer em uma semana ficar bronzeado o ano inteiro, que fica branco e tal. E hoje em dia, Carol, o bronzeado demais está fora de moda. Né? Então aquela coisa muito exagerada. Um bronzeadinho legal, cor do verão, uma pessoa adequada, tá bonito, mas se exagerar fica feio. Então a primeira dica é essa, né? De não exagerar no bronzeado. Nos tratamentos estéticos eu diria assim, não exagerar na maquiagem, compõe a elegância. Uma pessoa bem maquiada, uma pessoa bem vestida, ela fica mais elegante. É verdade. Né? E na parte médica dos tratamentos, que é o nosso foco maior hoje, eu diria assim que os pontos principais são, primeiro, eu acho que o mais comum e mais citado por todo mundo é o aumento de boca, o aumento de lábios, né? Certo. A pessoa quer melhorar o aspecto dos lábios, mas exagera no tamanho, exagera no formato, e às vezes a pessoa quer. Não é que deu errado, a pessoa quer ficar daquele jeito. Então, cabe ao médico orientar um pouquinho isso. Como é feito, então, esse aumento dos lábios? O que é utilizado para aumentar os lábios? Então, várias hoje? Substâncias. A que eu recomendo, a que mais se recomenda, é uma substância que tem uma duração temporária, em torno de 8 meses, 1 ano, que é um gel à base de ácido hialurônico, em que é feito, aí depende da técnica, do que a pessoa precisa e do que a pessoa quer. Se eu quero só delinear o lábio, eu vou fazer eu vou colocar um fiozinho um pequeno filete desse gel no contorno labial. Aí eu melhoro o contorno, o batom fica mais bonito, a pessoa que já está vincando aquelas ruguinhas consegue que o batom não entre na ruguinha. Então eu vou fazer um contorno. Se eu quiser aumentar um pouquinho o volume, o tamanho, eu vou fazer uma injeçãozinha nessa região do vermelho. Para deixar o lábio mais grosso. Para deixar ele mais carnudo um pouquinho. E se eu quiser mais sexy, né? E a pessoa que tem aquele lábio muito para dentro, se eu quiser deixar um pouquinho mais viradinho para fora, sem exageros,
eu vou fazer mais internamente, que é para empurrar ele para cima. Perfeito. Né? Só que, como você citou, esse é um procedimento que ele tem um prazo de validade. Esse produto, o ácido hialurônico, ele vai durar um certo tempo, porque o próprio organismo vai consumindo. Existem produtos permanentes, né? O PMMA, o silicone, que hoje em dia estão mais em desuso. Alguns até não são recomendados para essa finalidade. Entendi. O permanente às vezes atrai a ideia de ser uma coisa permanente, mas às vezes também, se o resultado não fica adequado, também é permanente. É permanente para o resto da vida. Então é melhor arriscar e refazer tudo eu acho isso. Que é preferível. A gente tem, eu acho que uma imagem, então, falando dos lábios, né, de um aumento de lábios. A gente tem algumas imagens aí para ilustrar. Olha lá, neste caso, eu prefiro antes. Eu também. Você também? Eu também. Olha lá, cresceu a pessoa demais, quer mudar um pouco o formato, né? Eu acho legal quando a pessoa trata, fica bonita com o lábio que ela tem. Então a gente pode realçar o que ela tem, delinear um pouquinho mais e até aumentar um pouquinho do volume. E a gente deve reparar, Carol, que existe uma proporção estética que é legal. Quando a gente olha uma pessoa de frente, o lábio de baixo, o que a gente vê do lábio de baixo, tem que ser sempre um pouquinho maior do que o que a gente vê do lábio de cima. Eu nunca pensei nisso. Porque senão, se coloca muito no lábio de cima, que ele faz aquela eversão que a gente chama, vai ficar parecendo o bico de pato. Entendi. Então o vermelhão, essa parte de baixo que a gente vê, pessoa com o lábio fechado, normal. Relaxada, tem que ser um pouquinho maior do que o que a gente vê do de cima, para ter uma proporção estética. Entendi. Né? E muitas vezes quando o paciente passa aí por um procedimento de beleza, essa proporção diminui muito ou se altera, né? Porque às vezes a pessoa quer ficar com o lábio de cima muito grande, né? Angelina Jolie é linda, tem uma boca linda, mas é Angelina Jolie. Verdade. Né? Não dá para todo mundo querer acordar no dia seguinte igual a Angelina Jolie. Tem que ter a boca do Marto Bonassi, enfim. É verdade. Cada um com a sua beleza, porque é isso que faz a beleza mesmo, é a diferença e adequado para cada um. Então, essa proporção do lábio é sempre importante. Uma coisa legal também é que a gente não concentre muito do preenchimento aqui no meio, porque senão fica aquele biquinho de papagaio também, né? Então, tem que dar uma proporção, tem que dar uma proporção, tem que preencher um pouquinho na lateral. O lábio de baixo sempre fica bonito a gente preencher um pouquinho também. Eu costumo dizer que deixa a boca sensual quando a gente preenche essa região do lábio, porque o lábio ele aumenta um pouquinho do volume e fica muito bonito. Fica legal. Eu costumo dizer que é o pontinho que chama quero beijo. Quero beijo. Quer dizer, o namorado vê a namorada com esse lábio mais bonito, ele já quer beijar. É verdade, né? Então, é verdade. Mas claro, tudo com orientação, feito com um profissional e com bom senso, que é o mais importante. É verdade. Vamos então para a próxima imagem aí, para o Dr. Marcos explicar para a gente esses exageros que podem ser fatais. Ave Maria! O que aconteceu a gente pode ver, lógico que a gente não sabe, nós estamos comentando uma imagem pública e sem querer julgar, né? Vamos deixar isso, mas a gente percebe também que às vezes exagera um pouco no preenchimento da bochecha. Então, pois é, o que seria exagerar no preenchimento da bochecha? Então, a bochecha, Carol, ela é formada por pequenos, como se fossem pequenas almofadinhas de gordura, tá? Que a gente tem. Na juventude, essa almofadinha está cheia. Conforme a gente vai ficando velho, a almofadinha esvazia um pouco. E a gente pode repor. Porém, se eu repuser, se eu colocar muito preenchedor, se eu exagerar na parte aqui do meio, da frente da bochecha, a pessoa fica meio inchada e ela vai acordar, vai parecer que ela acordou agora ou que ela bebeu demais. Então, um preenchedor colocado em exagero aqui, na parte anterior, muito perto do nariz, dá uma cara de bêbado. Se eu colocar o preenchedor muito na lateral, aqui para fora, vamos dizer, se você traçar uma linha do canto do olho para baixo, se eu vier muito para fora dessa linha, eu vou dar para a pessoa uma cara de avatar. Né? Que fica com aquela cara muito assim. Então, assim, entendi, puxado. O médico tem que ver aonde está, medir direitinho. Normalmente o preenchimento de bochecha ele vai mais aqui para dar suporte. Na hora que eu preencho aqui, eu já melhoro esse bigode chinês. Entendi. Né? E uma coisa muito legal que a gente pode preencher sem exagero é o queixo, porque o queixo dá personalidade à pessoa. Afina, então, dá uma puxadinha, né? Depende e dá uma do afinada. rosto, pode afinar, ou se for um homem com o queixo mais quadrado, mas que deu uma murchadinha, ou que o queixo é muito pequeno, a gente dá uma personalidade, o cara chega melhor. Entendi. Ele se sente mais seguro. Um lado meio visagista, né? A gente pode olhar para esse lado. O queixo é uma coisa da chegada, né? A gente chega com o queixo. Pode reparar, a pessoa tímida, ela é retraída. Entendi. Então o queixo chega. Então o queixo, sem exagerar, pode dar uma personalidade e melhorar muito o balanço estético da pessoa. Entendi. E sem falar também, para a gente não esquecer, no exagero da toxina botulínica, do Botox, para não ficar com aquela cara congelada, que aí a pessoa
vai ao velório, à formatura e ao casamento. E tá sempre com a mesma cara. Só que a gente tem uma imagem que ilustra muito bem isso. Vocês já ouviram falar nisso? A pessoa rindo, né? Chorando, enfim, dormir, tá tudo com a mesma cara. Quer ver? Então só pode colocar aí. Olha lá. Olha, o rosto é o mesmo, né? Então sempre prestar atenção de que a toxina, o Botox, como as pessoas, né, que é a marca, tem essa capacidade de realçar a beleza. Ela não precisa ser feita em exagero para não piorar o que já está bonito. Não, mas eu gostei dessa imagem, a Lizinha tinha comentado comigo, eu achei divertida. No final, aquilo que eu falei no início do nosso papo, né, doutor? É um assunto seríssimo, é super importante, mas ele tá ali, ó, coladinho com um cômico, porque passou do limite, a gente acaba achando até a imagem ridículo. Vira um comentário. Vira um comentário, chama a atenção, mas pro lado negativo que não é legal. Então a gente quis, com a pauta de hoje, mostrar que você pode, deve, né, procurar aí uma ajuda de um profissional especializado para melhorar, né, para de repente se sentir mais feliz, isso tudo, nossa, fantástico, acho que eleva a autoestima, é muito bacana, mas com responsabilidade, com um bom senso e com sempre confiando nesse profissional, tendo aí esse retorno, como você falou, a visão do profissional para a gente não exagerar e não cair aí em alguns problemas, como a gente viu com essas ilustrações, não é verdade, doutor? Verdade. Muito obrigada. Carol, você continua linda, você não exagera nunca, parabéns e um bom final de semana a todos. Eu exagero brincando com esse povo, você viu antes de começar o programa que eu não aguento, eu tenho que brincar bastante. Eu vou passar então para todo mundo o seu contato. Obrigada por ter vindo. Volte. Aliás, fique, porque a aula de samba agora é imperdível, doutor. Não dá para ir embora. Eu vou passar para vocês o contato do Dr. Marcos Bonassi, dermatologista, que vem sempre a Você Bonita com sempre pautas bacanas e tudo para que você tenha uma melhor informação e mais orientação, que é o mais importante. O site é o www.marcosbonassi.com.br. O telefone 0 operadora 11 3088 0866 3088 0866. Muito obrigada. Um ótimo ano para você. Obrigado. E fique. Fico. Fique que você não vai se arrepender. Obrigada.